Fala pessoal, Daniel Machado aqui para falar de Jonas e Bar Jonas. Quem são esses dois e o que é que eles têm a ver com nossa história hoje, na atualidade? Jonas é o mais famoso, né? Pelo menos com esse nome, e é o do peixe, do grande peixe. Tem um livro dedicado a ele e ele é hebreu, né? Pelo menos ele declara isso numa situação bem constrangedora quando ele está no barco lá, fugindo do seu chamado, né? A Bíblia fala que ele se desagradou extremamente dessa missão que tinha recebido de Deus. Então veja que interessante, Jonas tinha sobre ele o pacto, a aliança abraâmica. Em ti serão benditas todas as nações da terra, né? E a salvação que vem dos judeus. Então ele era um portador de salvação para todas as nações e estava fugindo disso, né? E apesar de tudo isso, Deus converte o mal em bem. Então veja que até os marinheiros, dentro da rebelião, da rejeição, da fuga de Jonas, encontraram salvação. Depois que a tempestade se acalmou, eles firmaram uma aliança, um pacto de que iam adorar o Deus de Jonas, né? Olha que interessante. E posteriormente vemos que os ninivitas fazem o mesmo, né? Então, através de Jonas, mesmo com seus atrapalhos, ele foi agente de salvação para outras nações, outros povos. Então a gente vê que Jonas é um tipo de Israel. Israel está tipificado ali em Jonas, né? Um escolhido com um chamado de abençoar muitos outros povos, né? Uma nação de nações. Mas o que é que acontece? Jonas, ele queria a destruição dos inimigos e dos opositores. Ele acreditava tanto no poder de Deus e na sua misericórdia, que sabia que Deus ia perdoar. Então ele não queria pregar, ele queria que eles fossem destruídos. E no final a gente vê que ele se preocupava mais com sua planta, eu coloco entre aspas, do que com 120 mil pessoas de Nínive e seus animais. Vamos para o segundo personagem, Bar Jonas, que significa filho de Jonas. Jesus chama Simão Pedro de Bar Jonas, e não sei dizer se o pai de Pedro era de fato Jonas ou se Jesus quis fazer alguma ligação com o Jonas famoso lá do peixe, né? O fato é que sim, há uma semelhança. Por quê? Porque Pedro, ele era judeu, né? Ele era parte dessa aliança, desse pacto abraâmico, mas ele não queria ir aos gentios. Então, baixa lençol, sobe lençol, baixa lençol, sobe lençol, né? Teve que dar muita explicação para a sua turma para entender que Deus queria alcançar outros povos através desse povo escolhido, né? Então, a gente consegue fazer essa ligação entre Jonas e Bar Jonas. De cara, o que é que a gente percebe aqui? Que todos têm que se arrepender. Tanto Jonas quanto os ninivitas tinham que se arrepender. Tanto Pedro quanto os gentios também tinham que se arrepender, né? Tanto o pregador, e aqui eu fico com minha parte, como aquele que ouve precisa se arrepender. Deus subjugou todos debaixo de desobediência para que pudesse usar misericórdia para com todos. E ninguém vai se gloriar na carne, né? Então, aqui vemos que o arrependimento que muitas vezes está associado ao início da caminhada precisa ser sempre constante na nossa caminhada. Outro ponto interessante é esse versículo de Jeremias, né, que fala de Deus como ser relacional e de como ele tem a expectativa que nós correspondamos, interajamos com ele, né? Então, se Deus falar contra uma nação para derrubar, para destruir, e essa nação se converter, Deus se arrependerá da sentença que havia dado. E isso foi o que de fato aconteceu com Nínive. Mas ele fala o seguinte aqui, se ele falar de uma nação para edificar, plantar, né, um reino, se porém essa nação fizer o mal, Deus se arrependerá do que ele havia prometido, né? Então, o que a gente percebe aqui é que de ambas as partes, Deus espera uma interação, uma correspondência, espera uma coparticipação na escrita da história, né? Então, isso mostra o seguinte, que Deus quer salvar seus inimigos, Deus quer salvar seus opositores, Deus quer salvar quem você gostaria de se livrar, né? Então, dentro do contexto de Jonas e Bar Jonas, eram outros povos, talvez no contexto nosso atual, seria gente de outra ideologia, gente de outra religião, gente de outro partido político, né?
Então, será que não estamos agindo da mesma forma, excluindo pessoas das quais Deus quer salvar, da salvação, do âmbito da pregação? Será que estamos fugindo ou resistindo, como Jonas, de ser agente salvador na vida das pessoas, né? Então, estamos vivendo períodos de polarização onde as pessoas precisam conhecer esse povo salvador, esse povo que expressa a glória e a virtude do Senhor, né? Então, vemos que a unidade da igreja, né, não é filosófica, intelectual ou doutrinária, né? Não é política, né? Não é unidade revolucionária. Cristo é o que nos une. Ele é o nosso rei. E aí a gente entra nesse último ponto, certo? Se o seu grupo não crê, não tem a visão de reino, né? Essa mensagem não é para você. Essa mensagem é só para aqueles que têm a visão de reino, que anunciam Jesus Cristo como rei, como a solução política, econômica e religiosa para esse mundo, né? O que acontece? Temos que ter uma única bandeira, né? A lei fala de que semear duas sementes de diferentes espécies, né, contamina, degenera a plantação. Então, onde está a sua esperança? Quem você realmente crê que é a solução para esse mundo? É esse que você tem militado? A gente vê em Atos 2:42 descrevendo como viviam os primeiros cristãos, né? E muitos pontos ali, convenhamos, não eram exclusivos dos cristãos, né? Partir o pão de casa em casa, ter comunhão, contar com a simpatia de todo o povo, crescer em número. Isso não é exclusivo da obra de Cristo, né? Mas tinha algo que conectava tudo, era o chiclete de tudo isso, era a doutrina dos apóstolos. E eu recomendo você buscar a pregação de Estevão, de Pedro e de Paulo, todas elas retratadas no livro de Atos, para ver que o conteúdo da mensagem era anunciar que esse Jesus que tinha sido crucificado, ele era o Messias, o rei ungido, prometido. Então, essa é a missão nossa hoje, né? A gente não pode ser como Jonas, nem como Bar-Jonas. Eu, particularmente, nem posso ser, porque eu não sou judeu, não tenho esse orgulho, mas às vezes a igreja, ela se posiciona assim, ela tem atitudes parecidas com essa, né? Então, que o Senhor abra nossos olhos, né? Que venhamos ser conhecidos realmente pelo amor, que a nossa militância, que nosso empenho venha ser em anunciar Jesus Cristo como Rei. Beleza? Pessoal, essa é a mensagem. Fui!